Boa noite a todos. Uma alegria a gente se reunir aqui para mais uma palestra, um bate-papo, né? Onde a gente vai fazer a preparação para depois tomarmos o passe. Você que está em casa assistindo pelo YouTube, que vai assistir depois, assim que terminar a palestra, não desliga não, que vai ter o passe virtual. Você vai receber o passe aí na sua casa também. Então logo termine a palestra, tá bom? Então não desliga não. Quem está aqui na presencial vai tomar o passe aqui, e aqueles que estão assistindo pelo YouTube, aqueles que estão em casa, vão tomar o passe virtual. Tá? Porque o passe, como o Luciano falou aqui agora, né, nós abrimos inscrição para o curso de passe. Quem quiser ser um futuro doador de energia, venha fazer o curso. Né? E no curso a gente aprende, uma das primeiras coisas que a gente aprende no curso é que o passe é pensamento, né? É doação, mas é a força do pensamento transmitindo energia. Então não é a imposição de mãos. É importante a imposição de mão, mas o passe é transmissão de energia mente a mente. Né? Então a pessoa que está lá em casa, ela vai receber o passe como se estivesse aqui no salão também. Bom, se tivesse que dar um tema para esse bate-papo, para essa palestra, ele seria uma pergunta. O que nós estamos fazendo aqui? Aqui no planeta Terra, não aqui no Centro Espírita em específico. Né? Mas o que nós viemos fazer aqui no planeta Terra? Por que Deus colocou a gente aqui? Por que a gente reencarna aqui? É sobre isso que a gente vai falar. Então, a primeira coisa que a gente não pode esquecer é que nós somos espíritos imortais. Nós fomos criados um dia, simples e ignorante, e temos potencial para atingir a angelitude. Quando? Dia. Mas por que um dia? Porque depende do esforço de cada um. Deus não deu um prazo, falando assim, o Luciano vai ser em 2035, que bom seria, né? O Luciano vai ser em 2035, né? O Paulo vai ser em 2090. Não, não tem isso. Depende do quê? Do esforço de cada um. Quanto mais rápido a gente se depurar das nossas imperfeições, a gente vai caminhar, e é a promessa de Deus, né, de Jesus, quando ele falou para a gente, Jesus disse assim, tudo que eu faço, vós também podereis fazer. Quando? Um dia. Quando vai acontecer isso? Um dia. Ele não falou que era aquele momento. Ele falou assim, olha, Pedro, porque essa conversa de Jesus com os apóstolos, em específico com Pedro, porque Jesus estava andando às margens do lago de Cafarnaum. Tinha acabado de curar aquele paralítico que havia sido, desceu através de cordas, né? Ali no centro da casa de Pedro, a casa de pescador, tiraram o telhado ali e desceram um paralítico. E Jesus colocou as mãos ali e falou para aquele homem, né? Pega a tua maca, levanta e anda. E ele então, e antes disso Jesus falou para ele, os teus pecados estão perdoados. Pega a tua maca, levanta e anda. E depois, quando acabou de atender todo mundo, já era madrugada, Jesus estava andando às margens do lago de Cafarnaum. E Jesus estava chorando. Diz no livro Estante da Vida, psicografia de Chico Xavier, Pedro então questiona Jesus. Ele diz assim, Senhor, mas por que choras? O Senhor fez maravilhas. O senhor fez coisas incríveis aqui hoje. Descer um paralítico, aquele homem, por mais de 40 anos, preso naquela cama, e o Senhor, no entanto, fez ele voltar a andar novamente. Né? E Jesus fala assim, eu choro, eu estou chorando, porque aquele corpo frágil, naquela maca, era o que ele precisava nesse momento. Né? Eu restaurei a ele o vigor físico, ele se levantou, vai para a taberna, um bar, ele vai para o bar, vai se envolver em briga e vai morrer. Então veja, ele vai perder a encarnação dele novamente. Então já era um espírito que vinha várias encarnações, desencarnando por meios violentos, porque ele gostava, ele tinha vícios, ele gostava de frequentar bares, tabernas e gostava muito de brigar. Então naquela encarnação, aquele corpo frágil, preso,
aquele espírito preso àquele corpo, inerte, sem poder se locomover, dependendo dos outros, jamais ia arrumar uma briga. Ele ia terminar a encarnação dele. E Jesus falou assim: eu choro por causa disso. Né? Então Jesus, em determinado momento, ele fala: tudo que eu faço, vós também poderei fazer. Quando? Um dia. Bom, por que eu falei isso na introdução? Para a gente não esquecer que Deus é soberanamente justo e bom. Ah, você fala assim porque você não está vendo a vida que eu estou levando. Eu estou debaixo de paulada. Sai de uma, vem outra. Vai pá, pá. E você vem falar que Deus é soberanamente justo e bom. Ele é. Mas se Ele é soberanamente justo e bom, por que uns sofrem muito? Por que uns nascem em corpos frágeis, limitados por alguma deficiência física, e outros não? Por que uns nascem na opulência, na riqueza, e outros em extrema necessidade? Por que uns nascem em famílias todas desestruturadas, e outros nascem em famílias assim, que vão dar todo um suporte? Por que isso acontece? Aonde está a justiça? Onde está esse Pai que é soberanamente justo e bom? É sobre isso que nós vamos falar na próxima meia hora. Então, a doutrina espírita, quando a gente estuda esse consolador, porque a doutrina espírita, na sua literatura, a literatura espírita, ela tem uma riqueza infinita. E quanto mais a gente estuda, quanto mais você aprende, mais você vê que precisa estudar mais ainda. Parece um oceano. Você vai montar uma palestra, um texto, você começa a pesquisar aqui, vai abrindo ramificações, e você fala: meu Deus, isso não tem fim. Né? Então, quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente aprende, mais ela nos consola. Por isso que essa doutrina ela é consoladora. Ela tem respostas para todos os nossos sofrimentos. Ela nos tira da condição de vítima quando você estuda ela e olha para ela e para a sua vida com olhos caridosos. Por que olhos caridosos? Porque muitas vezes a gente fala: mas eu estou sofrendo. Olha o que está acontecendo comigo. Por que Deus está deixando essas coisas acontecer comigo? Eu gosto de fazer essa reflexão sempre. Quando você está vivendo um momento desse, dá uma olhadinha para trás, assim, na sua vida. 6 meses antes desse sofrimento que você disse que é injusto acontecer. 6 meses antes, 1 ano antes, 2 anos antes, 5 anos antes. Como você estava vivendo? Será que alguma coisa que você fez nesses anos, que antecedeu isso que está te acontecendo hoje, não tem lá a sua mão? Não tem a sua coparticipação? Não foi você que em determinado momento escolheu, fez uma escolha má? Má no sentido de que você considera ruim agora. E aí a gente fala: agora estou vivendo no inferno. Mas esse inferno que eu estou vivendo hoje, será que não foi eu mesmo que me enfiei lá atrás, em algum momento? Será que não foi uma escolha minha que me levou para esse inferno? Que não existe inferno, é um estado de consciência. Então, na literatura espírita, que é essa doutrina que é consoladora, que consola, quando você olha, como eu disse, com olhos caridosos. Na questão de número 85, e aqui eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção, porque a gente vai falar de 2 perguntas e depois eu tenho uma pergunta para vocês. Na questão de número 85, Kardec perguntou para os espíritos, e eu vou ler a questão porque eu quero que ela seja ao pé da letra. Ele diz assim: quais dos 2 mundos é o principal? Olha que pergunta interessante. Quais dos 2 mundos é o principal? Kardec perguntou para o espírito de verdade. É o mundo espírita, ou o mundo espiritual, ou é o mundo material? Kardec fez essa pergunta. Olha, qual dos 2 mundos é o principal? O mundo espírita, dos espíritos, ou o mundo material, o mundo das coisas? Né? Qual dos 2 é o mundo principal? Quem acha que é o mundo dos espíritos, levanta a mão. Quem acha que o mundo principal é o mundo material, que é esse que nós estamos vivendo, levanta a mão. Olha, vocês estão bem. Esse centro aqui é bom para dar aula de espiritismo.
Realmente, olha, o que os espíritos responderam é o seguinte: o mundo principal é o mundo espírita, que preexiste e sobrevive a tudo. Pré-existe, desde sempre. Desde quando existe o mundo espiritual? Desde sempre. Deus é ser eterno. Tudo que ele. E nós somos seres imortais. Quando Deus criou o primeiro espírito, já começou a existir um mundo espiritual. Quando ele fez a primeira alma, quando ele soprou nas narinas, isso é verdade, está lá na Gênesis. Quando ele sopra nas narinas e faz o primeiro espírito, ele cria, já existia o quê? Já existia o mundo espiritual. Então esse pré-existe. Antes dessa encarnação, antes do planeta Terra, já existia o mundo espiritual antes da Terra ser formada. Emmanuel diz que os mundos onde Jesus progrediu, porque Jesus é um espírito, filho de Deus, foi criado simples e ignorante também. E Jesus atingiu as esferas crísticas. Por isso que hoje Jesus é chamado Jesus o Cristo. Porque ele pertence na ordem dos espíritos acima do espírito de luz. Jesus não é um espírito de luz. Jesus é um espírito crístico, é completamente diferente. É muito acima. São espíritos que têm condição de governar planetas e galáxias. Por isso ele é o governador do planeta Terra. Jesus, o Cristo. Cristo não é o sobrenome dele. A denominação se refere à pureza dessa criatura. Então Emmanuel fala que os mundos onde Jesus progrediu, os planetas onde ele cresceu, assim como nós estamos crescendo aqui, já não existem mais, foram todos engolidos por alguma estrela em algum determinado momento. Assim como o planeta Terra vai ser engolido pelo Sol daqui a 5 milhões ou bilhões de anos. A gente não sabe. O que a gente sabe é que isso vai acontecer. Assim como aconteceu nos mundos onde Jesus cresceu. Então, olha, qual dos dois mundos é o principal? E os espíritos responderam que o mundo principal é o mundo dos espíritos. Não se esqueçam disso. Tá? Então, os espíritos disseram também, e a gente tem muitas provas, né, na literatura espírita, nas psicografias de Chico Xavier, quando você vê toda aquela obra no mundo espiritual, os livros todos que foram ditados por André Luiz, né? Começando por Nosso Lar. Se eu for citar todos, nós ficamos a noite inteira aqui. Mas quando você pega o livro Nosso Lar, foi ditado pelo André Luiz, por Chico, então você vê logo no primeiro livro, né, a primeira obra dessa coleção, o André está onde? Quem lembra? Ele está se rastejando no Vale do Suicida. Depois é que ele é levado para o umbral. Mas ele ainda está no Vale do Suicida. Então, André Luiz está no Vale do Suicida. Depois ele é resgatado, ele é tratado numa colônia espiritual chamada Nosso Lar, que fica situado sobre o Rio de Janeiro, e dessa colônia depois ele se prepara, ele começa a trabalhar nessa colônia espiritual, e depois, mais para frente, anos para frente, ele vai ditar as obras. Então, o que aconteceu com o André Luiz? Olha, ele saiu do Vale do Suicida, foi para a colônia Nosso Lar, e depois ele começou, inclusive, a ditar essas obras, esses ensinamentos. O que aconteceu com ele lá? Ele progrediu. Não progrediu? Ele não cresceu lá no mundo espiritual? Saiu, pediu socorro, dobrou o joelho, pediu pelo amor de Deus para que alguém viesse resgatar ele. Ele sai do Vale do Suicida, vai para o umbral. O Nosso Lar está situado dentro do umbral. É uma bolha de luz dentro do umbral. Ele é socorrido em Nosso Lar, e depois de Nosso Lar ele vai fazer todo esse trabalho de editar essas obras. Então, o que acontece? No mundo espiritual, também existe, a gente progride lá também. Olha, o mundo verdadeiro é o mundo espiritual. Foi os espíritos que disseram. Existe desde sempre e não vai acabar jamais. Ele é infinito, vai existir para sempre. Assim como nós fomos criados um dia, não vamos morrer jamais. Se o mundo verdadeiro é o mundo espiritual, se a gente pode progredir
lá no plano espiritual. A gente pode crescer lá. Olha, a gente não precisava vir para cá. Por que nós estamos aqui? Essa é a pergunta que eu falei da palestra. O que nós estamos fazendo aqui? Eu precisei dar uma volta para chegar na pergunta, vocês perceberam? Então, o que nós viemos fazer aqui? Por que Deus manda nós para cá? Se a nossa verdadeira casa é espiritual. Se nós podemos evoluir lá, crescer lá. Por que nós estamos aqui? Essa pergunta não é desconfortável? Não mexe? Quem arriscaria alguma coisa? Porque aqui é uma escola, mas lá também a gente aprende. O André Luiz, inclusive, estudou lá. Ele estuda, tem todos os departamentos, regeneração, tem tratamento espiritual, tem cirurgia, tem passe, tem tudo. Então, mas se tem tudo lá, tem algo. É os resgates dos erros cometidos. Aqui, né? A gente vem para resgatar os erros cometidos. Mas então você vê que é intrigante quando você... Oi? Os erros não estão aqui? Não, os erros estão... Os erros, eles estão conosco. Para onde a gente vai, ele está conosco. Então, se a gente está no mundo espiritual e nós somos devedores de alguma coisa, os nossos erros, as nossas falhas estão conosco lá. Se a gente encarna aqui, os nossos erros estão conosco aqui também. Então, não é bem por causa dos erros que nós estamos aqui. É porque aqui a gente vai provar. Também. Aqui a gente está aqui para provar também. Mas agora eu vou responder, junto nós vamos descobrir o porquê. Porque veja, verdadeira casa é lá. Lá você pode crescer. Então você está aqui por quê? Só que tem uma coisa que quando a gente chega lá no plano espiritual, diferente daqui, aqui você consegue lembrar a sua última encarnação aqui? Não. Você sabe quem você foi na última encarnação? Você sabe que corpo você estava? Se era de um homem, de uma mulher? Você lembra? Não lembra. Então, você não sabe quem você foi na encarnação passada. Mas o que a gente tem certeza é que nós já tivemos muitas existências antes dessa. Só que, quando chega no plano espiritual, o que acontece? O que acontece lá? Nós somos seres, ainda estamos imperfeitos. Estamos, nós não somos imperfeitos. Nós estamos, mas o objetivo, eu disse no início, é atingir a angelitude. Quando? Um dia. Então, quando nós chegamos no plano espiritual, o que acontece conosco? Lá a gente tem acesso ao quê? Todas as nossas existências anteriores. Quando você chega lá, você vai pegar a sua capivara, a polícia que fala assim, né, Luciano? Você vai olhar toda a sua ficha, eles falam, no meio policial, eles falam assim, puxou a capivara dele, né? Então, você vai ver tudo do seu passado. O que aconteceu com a maioria dos espíritos quando estavam lá? Entraram num desespero danado, querendo resolver logo um monte de situação. Foi assim, no livro Vale do Suicida, com o espírito Camilo Castelo Branco, ele lembrava do clichê, ficou gravado nele um momento em que ele se matou. O tiro que ele deu na cabeça da última encarnação. Ele lembrou que nas outras também ele era suicida. Então, entrou um desespero tão grande, e a pessoa, quando nós chegamos lá, aqui a gente já sabe o que a gente fez de erro nessa. Só nessa. Já incomoda. Tem coisa que a gente olha para trás e fala, nossa, como que eu fui mal lá. Mesmo que hoje eu já não faça mais isso, não dá para consertar. O que aconteceu lá já foi. Mas quando você olha para trás, você lembra de alguma coisa que você fez, que hoje você não faz mais. Mas você fala, não, agora você imagina lá. Nós só estamos lembrando dessa. Quando chega lá, você tem acesso a todas as outras. Por que Deus manda a gente para cá? Lá, a gente com acesso a todas as nossas existências anteriores, a gente quer resolver tudo. E causa não é só resolver, muitos ficam tristes, outros entram em desespero, querem logo retornar para cá.
A gente lembra da história, a Dana contou numa palestra, como chama aquele rapaz que cortou a mão, era só um dedo? Esqueci o dedo. Saturnino Pereira. Saturnino Pereira, quando ele chega no plano espiritual, ele viu que na encarnação anterior ele havia empurrado um escravo, um cooperador dele, numa moenda de cana, né? E arrancou o braço da pessoa. O desespero dele era tamanho que ele lembrava do sangue enrubescido. Ele fala no livro que ele lembra do sangue misturado ao caldo da cana da garapa, e aquilo atormentava ele de tamanha força, a ponto dele pedir para reencarnar o quanto antes, para vir aqui perder um braço também. Ele queria perder um braço para quitar na consciência dele aquela dívida que ele tinha contraído com aquele funcionário. E quando ele chega aqui, ele é uma criatura tão boa, mas tão boa, ele faz tanta caridade. Com o véu do esquecimento, ele não lembrava mais, mas ele era uma pessoa extremamente boa. Acontece um acidente com ele, porque ele pediu para perder o braço. Quando acontece um acidente com ele na tecelagem, ele perde só um dedo. Muito triste, ele vem trabalhar na segunda-feira, ele vem para o trabalho mediúnico. Ele está cabisbaixo, triste. As pessoas comentavam, olha lá, homem tão bom, onde estava Deus que deixou ele perder um dedo? Arrancou um dedo na máquina. Tem tanto ladrão, bandido andando para a rua, não acontece nada. Esse homem é bom, faz caridade, ajuda todo mundo, perdeu um dedo. E aí, numa comunicação espiritual, o Espírito diz assim para ele, Saturnino, regozijai-vos, fique feliz, porque era para você perder o braço todo. No entanto, você fez tanta caridade que só o dedo pagou o braço. Não é confortante? Não é reconfortante isso? Então, o que nós viemos fazer aqui? Nós estamos aqui, primeiro, de posse do véu do esquecimento, que aqui na carne a gente não lembra das anteriores. Olha, é como se Deus falasse assim, ó filho, agora eu vou tirar você do meio da multidão, vou te pôr aqui nesse quartinho. Só você só vai lembrar dessa. Fica mais leve. No plano espiritual é difícil, porque lá a gente vê tudo. Por mais que você vai se preparar, você vai progredir um pouco lá, mas lá é triste, a gente não vai conseguir. Então aí a gente vai escolher algumas coisas. Aí o seu mentor espiritual fala assim, dos que estão aqui, imagina, né? Você coloca você no meio de 1000 pessoas lá. Ele fala assim, tudo isso aqui é desafeto seu, mais de 1000. Você vai reencarnar agora. Dos que estão aqui, qual você gosta menos? Eu gosto menos daquele ali, então aquele ali vai ser seu pai. Eu gosto menos daquele ali, aquele ali você vai casar com ele. Eu gosto menos daquele ali, depois o que eu gosto menos aquele lá vai ser seu filho. Então vai pegar aquelas criaturas que nós mais temos débitos, dívidas em existências anteriores e vai reunir a gente em família. Vai mandar tudo nós para cá junto, para que aqui a gente consiga formar uma família. Só que com o véu do esquecimento. A gente não lembra. Quando nasce aqui, não lembra de nada. Lá não se suporta, lá um olha para o outro. Né? Deus me livre. Dessa alma eu não quero chegar perto. Mas aí precisa se reconciliar. Então nós estamos aqui para 3 coisas. 3. Gravem isso. Deus mandou a gente para cá, com o véu do esquecimento, de posse dessa ferramenta fantástica, para a gente esquecer 3 coisas. Primeiro, para a gente não lembrar de 3 coisas e resolver 3 situações. Primeira coisa que a gente precisa esquecer, enquanto a gente está aqui, é o mal que os outros fizeram para a gente. Essa é a primeira coisa que a gente tem que esquecer. Não só dessa encarnação, mas quando a gente vem para cá, com o véu do esquecimento, você não lembra mais do mal que alguém fez para você em existência anterior. Ou você lembra? Você consegue lembrar de alguém que te fez alguma coisa na existência? Não lembra. Então, primeira coisa, para a gente esquecer do mal que as pessoas fizeram para nós no passado. Essa é a primeira coisa que a gente veio para cá fazer. Segundo, esquecer o mal que nós fizemos para os outros. Esquecer o mal que os outros fizeram para a gente e esquecer o mal que nós fizemos para os outros. Mas eu falei que são 3 coisas, falta uma.
E esse, eu acho que é o que mais nos incomoda. É o mal que nós fizemos para nós mesmos. Sabe aquela escolha que você fez num momento de maturidade ou num momento por impulso? Hoje você olha para aquela escolha e fala, nossa, como eu fui infeliz nessa escolha. Nossa, como que eu enfiei o pé na jaca. Meu Deus, onde eu estava com a cabeça. E você não se conforma e fica se martirizando. A pessoa não tem paz, ela não consegue seguir por causa de um erro que ela acha que foi grave e que cometeu consigo mesmo. Então nós estamos aqui de posse do véu do esquecimento para esquecer o mal que nos fizeram, o mal que a gente fez para os outros e o mal, se podemos chamar de mal, que nós fizemos para nós mesmos. É fundamental. Por quê? Porque senão a gente não consegue prosseguir. Se eu disse aqui que nós estamos em grupos familiares com aqueles os quais a gente mais tem dívida no passado. Todos nós temos, né? Então, se nós estamos junto com os quem nós temos mais dívida do passado, estamos convivendo em famílias, a gente tem que olhar para a nossa família com olhos caridosos. Procurar nos reconciliar com mas é difícil, você não conhece a minha, né? As pessoas falam assim, vixe, você não conhece a minha família. Você fala assim, porque você não conhece a minha. De todos nós tem lá, né, situação difícil, mas é ali, nós viemos para isso. Sair daqui hoje, você lembra disso. Você veio, lá você estava diante de milhares, mas a espiritualidade falou, quais os que você menos gosta? Aí, eu menos gosto desse em primeiro lugar, daquele em segundo lugar, daquele... Porque eu tenho, né, eu não suporto esse, eu não quis falar essa palavra, sabe? Mas ó, eu não suporto esse, eu não suporto aquele, então é esses que você vai descer. Por isso que é difícil. A gente não lembra, mas a energia não bate. Não tem pessoa que você chega perto assim, você começa a conversar com a pessoa, você não tem vontade de parar mais, de falar, tão gostoso que era. E aí você fala assim, nossa, essa criatura nem é parente minha, nem nada, mas eu ficaria horas ouvindo essa criatura. Não tem? Tem, você nem conhece a pessoa. E aí, com parentes seus, falando, não suporto essa criança, não sei porquê, mas esse aí não me desce, ele nunca me fez nada. Né? Mas é energia. A gente não se lembra, mas as energias, quando elas se tocam, elas se reconhecem. A energia vê que não bate. Né? É quando a gente fala assim, não bateu, mas não bate mesmo. Então, e aí é que está. Por que que uns sofrem mais que os outros, então? E por que que nós estamos... em família, sem poder nos reconhecer uns, saber quem a gente era no passado. Muitas pessoas falam assim, mas seria muito melhor se a gente soubesse quem a gente foi numa encarnação passada. Legal a reencarnação, mas eu gostaria de saber quem eu fui na vida passada. Eu queria saber quem é a minha filha. Tem uma mãe e filha aqui. Eu poderia pegar outros, se tivesse com um filhinho menor. Vou pegar essas duas, mas pelo amor de Deus, tá? Não leva ao pé da letra o que eu vou falar. Agora você imagina essa mãe com esse bebê no colo. Se fosse um bebê, não é um bebê. Né? Com o bebê no colo. Olha, ela está ali amamentando aquele bebê. Está com o véu do esquecimento. Naquela troca de amor ali, que uma mãe amamentando um filho, aquela troca de olhar entre ambos, corre uma energia fantástica. É o maior passe que existe. O Chico fala que é o passe de uma mãe. Né? E a maior oração do mundo também é da mãe. A oração de uma mãe arrebenta a porta do céu. Você imagina uma mãe dando de mamar, naquela troca de olhar ali com o filho, e de repente levanta o véu do esquecimento. E ela vê que aquela criatura que está ali amamentando, sugando no peito dela, foi na encarnação passada o assassino dela. Ela solta a criança no chão. Percebe? Sim, um irmão.
Porque tem, tem a nossa responsabilidade, né? Porque, então, quem é a pessoa que nós chamamos de inimigo hoje? Provavelmente é um amigo no passado, que em determinado momento alguém fez uma escolha errada, alguém fez alguma coisa que prejudicou, e esses laços que eram até então de amizade, de amor, quando é um relacionamento, quando é família, acabou se adoecendo, né? Porque o ódio, na verdade, é o amor que adoeceu. Então, assim, o desejo de vingança já é algo pior, né? É mais grave. Mas quando a posse, né, não aceita aquela situação, não aceita ter saído da relação, não aceita ter sido excluído da família. Entendeu? Então, quando a gente pega em núcleos familiares, a gente não pode só pensar assim, então eu estou junto com todos aqueles que eu não gosto. Não é questão, a gente está com aqueles que a gente mais tem dívidas. Não é questão de não gostar. São pessoas que a gente se endividou com elas, ou elas se endividaram conosco, e nós estamos dando a oportunidade da reconciliação. Por que nós viemos para cá, então? Reencarnamos aqui e viemos com o véu do esquecimento. Porque nós ainda não conseguimos perdoar. Você pode ver, nessa encarnação aqui, nessa atual, alguém faz algo muito grave. Imaginamos assim, vamos pôr longe de nós, vai? Uma família onde um assassino vai lá e mata o filho de alguém. Esse assassino se apresenta depois no velório e pede para o pai perdão, para o pai da vítima ali, perdão. Eu vou te falar uma coisa, nesse momento evolutivo nosso, hoje, eu acho muito difícil, pouquíssimas almas conseguem perdoar. Então a gente não consegue perdoar essas coisas graves. Por isso que Deus... E nós, se nessa encarnação, cada um conhece a si próprio. Se a gente sabe que nós não somos santinhos, que a gente nessa encarnação já fizemos algumas coisas não tão boas, não gravíssimas, mas a gente já fez algumas coisas que não foram tão boas. E estamos todos em prova e expiação, porque ainda não somos espíritos regenerados, muito menos estamos longe de mundos felizes ou celeste divino. Estamos longe da condição angelical. Nós estamos em mundos de prova e expiação, onde é habitado por espíritos imperfeitos, que ainda estão imperfeitos, espíritos propensos ao mal. Todos nós aqui temos essa quedinha para o mal. Por isso nós estamos aqui em prova e expiação. Então, as escolhas que nós fizemos acabou nos endividando com algumas criaturas. E Deus coloca a gente, todo mundo reunido agora, com o véu do esquecimento. Esse véu do esquecimento é que vai proporcionar o perdão. Por quê? Eu vou pegar por mim agora. Eu falei o exemplo da mãe ali, que o filho recém-nascido, que ela conhece 9 meses, que ficou na barriga, mais 1 mês está no colo dela, se de repente levanta o véu do esquecimento, ela conhece pouco, de repente o impacto, ela ia sentir uma rejeição. Por quê? Levantaram o véu do esquecimento muito cedo. Agora você imagina, eu vou pegar aqui a minha situação. A relação que eu tive com o meu pai. Eu cheguei aqui nessa casa, depois do desencarne do meu pai. Sentei lá naquela cadeira onde está o Pedro, meu filho, hoje. É naquela cadeira que eu sentei, naquele cantinho. A primeira vez que eu vim aqui, eu sentei lá, morrendo de medo. Mas eu vim aqui porque me disseram que aqui eu chamaria o meu pai e ele ia vir conversar comigo de novo. Eu vim para cá com essa ideia. Né? Olha que ideia que eu vim para cá. Eu queria que alguém chamasse meu pai. Fazia 1 mês que ele havia desencarnado e eu queria falar com ele. Mas veja, depois dessa existência toda, porque meu pai não era só meu pai, era meu amigo, meu ídolo, era uma ligação muito forte que eu tinha com ele. Então, quando ele desencarna, eu fico meio sem chão. A religião que eu frequentava não me preenchia, não me dava resposta, ela não me consolava, ao contrário do espiritismo que consola. Não me consolava. Então eu me senti desesperado, vim bater nessa porta. Aí eu falo para vocês, primeiro o exemplo da mãe que está com o bebê no colo e levanta o véu do esquecimento cedo. Eu vivi a minha vida, meu pai desencarnou, tinha 73 anos. Então eu passei mais de 40 anos junto dele,
com meu pai. Quando eu aprendi a amar meu pai tanto, mas tanto nesses anos todos, que hoje, quando eu retornar para o plano espiritual, que eu tiver acesso à minha capivara, olha, depois dessa existência, nós dois juntos aqui, eu e ele, minha mãe, meus irmãos, quando eu chegar lá, no plano espiritual, levantar e alguém falar assim, olha, o seu pai dessa encarnação foi o teu assassino lá na anterior. Eu falo, pouco me interessa agora, eu amo esse cara, hoje ele é meu ídolo, adoro ele, eu não quero nem saber onde ele está, que eu quero é abraçar ele. Mas na encarnação que antecedeu essa, ele te matou. Não interessa mais, eu aprendi a amar ele. Vocês entenderam por que é importante o véu do esquecimento? Porque sem saber quem é a criatura, a gente aprende a amar. E aprende a amar de um jeito que mesmo retornando lá, no mundo espiritual, onde a gente tem acesso a todas as encarnações, isso não machuca mais. Você olha para aquela pessoa e fala assim, agora não. Vixe, eu te amo de um jeito, cara, não importa o que você fez lá atrás para mim. Percebe? Por que Deus concede o véu do esquecimento? Por que a gente chega aqui sem saber das nossas encarnações anteriores? É para a gente aprender a amar. Não é aprender a amar a moça que você vai casar, não, aprender a amar o seu pai, sua mãe, os seus irmãos, que são os próximos, mais próximos, com os quais nós mais temos dívidas. Então, na questão de número 230, o Kardec pergunta assim, na erraticidade, e aí a gente vai explicar o que é erraticidade. Na erraticidade, o espírito progride? Não é mais o palestrante que está falando. O Roberto contou essa história lá no centro ontem. Mas tirou da cabeça dele. Não, não é da minha cabeça. Livro dos Espíritos, questão 230. Na erraticidade, o espírito progride? Ele evolui? Vai corroborar com tudo que eu disse aqui até agora. Olha, sim, pode melhorar-se muito, tais sejam a vontade e o desejo que ele tenha de consegui-lo. Todavia, é na experiência corporal, é que ele põe em prática as ideias que adquiriu. É o que o Luciano falou. O Luciano não, é o que fugiu. O que ele falou lá. Então, é aqui que a gente vem para provar. Então, ele diz aqui, todavia, na existência corporal, é que põe em prática as ideias que adquiriu. Então, lá, é como se fosse assim. Lá, teórico. Aqui, prática. Aprende tudo na teoria lá, né? Eu tenho que ir com esse para fazer isso, isso, isso. Só que chega aqui com o véu do esquecimento e vai ter que pôr em prática. Por isso que a gente tem que se esforçar para amar, por isso que Jesus falou, amai os vossos inimigos. É aí que está a libertação. Porque é com essas pessoas que a gente veio, com esses que a gente não gosta, que a gente veio para se acertar. Então, na erraticidade, o que é erraticidade? O Roberto falou erraticidade lá e não explicou. Erraticidade não é um local. Quando ele fala na erraticidade, o que é erraticidade? Quem fez o curso Iniciação do Espiritismo aprendeu, mas quem não fez, não sabe, não tem obrigação de responder, mas a gente vai explicar. Erraticidade é para onde a gente vai enquanto nós precisamos reencarnar. Enquanto nós estamos na roda das reencarnação, desencarna, vai para o mundo espiritual, se prepara e encarna. Desencarna, vai... Esse loop que a gente fica fazendo até não atingir a angelitude, diz ser que nós somos espíritos errantes. Não do verbo errar, porque a gente erra, mas espíritos errantes porque a gente fica numa dimensão espiritual denominada erraticidade. É uma dimensão, não é uma faixa vibratória, como alguns palestrantes falam. Falam assim, é na faixa vibratória, lá é erraticidade. Faixa, olha, para a gente entender bem e guardar isso, dimensão espiritual seria como uma estação de rádio. A dimensão espiritual é uma estação de rádio. E a faixa vibratória, essa sintonia, seria a sintonia que a gente faz. Vamos supor, tem a estação de rádio e você vai se sintonizar com ela. Você muda ali no seu rádio a estação e você vai se sintonizar. Então, a erraticidade é uma dimensão espiritual, não é uma faixa vibratória. Uma dimensão, onde todos os espíritos que ainda precisam reencarnar ficam, enquanto se preparam para uma nova encarnação. Tá? Deu para entender? É isso aí? Então a gente fica. Os espíritos de luz, os espíritos que já atingiram a angelitude, eles são considerados espíritos errantes? Não.
eles não são mais espíritos, porque eles não são considerados espíritos errantes, da erraticidade. Eles não permanecem mais na erraticidade, porque eles não precisam mais reencarnar, a não ser que seja por missão. Mas não precisando mais reencarnar, o espírito não é mais denominado um espírito errante, ele não vai mais para a erraticidade. E na questão 392, para a gente fechar essa questão, ele fala assim, porque o espírito encarnado, porque perde o espírito encarnado a lembrança do seu passado? Eu trouxe essas duas perguntas, que é para confirmar tudo que eu falei antes aqui. Não é o palestrante que está falando. Então, olha o que o Espírito da Verdade respondeu. Não pode o homem e nem deve saber tudo. Deus assim o quer em sua sabedoria. Sem o véu do esquecimento que lhe oculta certas coisas, ficaria ofuscado. O homem ficaria ofuscado, como quem, sem transição, saísse do escuro para o claro. Esquecido do seu passado, ele é mais senhor de si. Preencheu tudo que eu falei aqui, não deu? Isso não confirmou tudo que a gente falou? Então a gente precisa esquecer, não olhar, porque aí a gente esquece os 3 mal que eu falei lá. Vocês vão lembrar sempre agora, né? O mal que nos fizeram, o mal que nós fizemos para os outros e aquilo que a gente acha que a gente fez de mal para nós mesmos. Porque se a gente não esquecer disso, nós não caminhamos. Tem gente que fica assim, ai, mas eu errei, aquela bobagem que eu fiz, eu perdi tal coisa. Por isso eu não vivo mais, eu parei naquele dia porque eu perdi tal coisa. E ficou parada ali. Então precisa esquecer isso. Para esquecer as coisas dessa encarnação já é difícil, imagina se a gente lembrasse de todas as anteriores. E por fim, qual o objetivo da encarnação então? Né? Por que a gente vem para cá? O objetivo da encarnação também está no Livro dos Espíritos, é a questão 132. Deus lhes impõe a encarnação como fim de fazê-los atingir a perfeição mais depressa. Para uns é expiação, para outros é missão. Então, Deus nos impõe. Olha, ele não está falando assim que é facultativo. Você não vem se você quer ou não. Porque nós temos o livre-arbítrio. Nós estamos lá no plano espiritual. Imagina André Luiz, né? Tá gostoso para ele lá, não tá? André, ele evoluiu, lá ele cresceu, saiu lá de Vale dos Suicida, passou tal, e está lá até hoje. Não tem notícia que ele reencarnou ainda, né? Pelo menos não tem confirmação. Então, é gostoso ficar lá. Não paga boleto, não tem conta em casa, né? Não tem filho, não tem trabalho, não tem que sair trabalhar, não tem que ficar aqui no frio. O espírito desencarnado não sente frio nem calor. Ai, gostoso, hoje está um frio danado. Eles não sentem nada, nem frio demais, nem calor demais. O espírito não tem essas sensações que a gente tem quando está na carne. Quando entra nesse corpo de carne, tem todas as sensações, frio, calor, dor. Lá não tem. A dor lá é uma dor moral, dos erros, né? Então, olha, é muito melhor lá, porque lá você, olha, aí você fica, né? Alguém chega e fala assim, Roberto, você vai reencarnar agora. Aí eu falo assim, eu tenho o livre-arbítrio, hein? Eu estou sabendo porque eu estudei lá embaixo, eu sei que eu tenho, eu não vou, não quero. Ah, tá bom, então fica aí. Passa mais 100 anos, volta de novo os construtores, os programadores da próxima encarnação minha. Mais 100 anos depois, eu lá, só sapiando no plano espiritual. Roberto, você tem que reencarnar. Eu não vou. Eu tenho um livre-arbítrio, eu quero ficar, eu não vou. Eu estou falando igual o Pedro, meu filho, ele é desse jeito. A gente manda ele fazer alguma coisa, principalmente tomar banho. Vai tomar banho, não vou. Né? Passa mais meia hora, você vai tomar banho, não vou. É nós no plano espiritual, viu, Pedro? Então, passa 200 anos e está lá. Eu não vou. Ah, você não vai? Então tá bom. Pessoal, prepara a encarnação dele. Vai ser compulsória. Então, é facultativa até determinado momento. A partir do momento que a gente está devendo com umas pessoas e aquelas pessoas precisam caminhar, depende de alguns acertos conosco, a gente vai descer. Então, você vai enrolando enquanto dá. Chega uma hora, você não vai não?
Então, ó, por isso que a resposta aqui, ó, qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Deus lhes impõe a encarnação para progredir mais depressa. Então, não é bem sem fazer nada, né? É não enfrentar, sabe, quando você tem, por exemplo, você marcou um dentista, né? Eu odeio um dentista. Carol não está aqui, todo mundo acho que tem um pouquinho de medo de cara de dentista, né? Mas a gente não gosta de ir no dentista, mas precisa. Aí chega no dia, você fala, quer saber, o dente parou de doer, eu não vou não, vou desmarcar. Liga lá, você desmarca, né? Aí passa mais uns dias, o dente doeu, você vai lá e marca de novo. Fala, eu vou marcar. Aí parou de doer, fala, não quer saber? Ah, tá legal, assim, não vou já não, vou adiar isso aí de novo. Você vai rolando. Só que chega uma hora que a coisa aperta, aí você tem que ir, aí não tem por onde correr. Mas olha quando ele fala aqui, Deus vos impõe a encarnação com o objetivo de fazer progredir mais depressa. O Pai é soberanamente justo e bom. Ele faz isso por amor demais em nós, que ele nos impõe a encarnação. Porque você fala, eu não vou, eu não vou, eu não vou. Aí chega uma hora e fala assim, prepara a encarnação do Roberto, ele vai descer agora. É a mesma coisa, isso quem fala é o Simão Pedro de Lima, grande palestrante. Ele fez uma palestra online para nós, está gravado no nosso Evangelho Online. Ele é um palestrante lá de São Gotardo, Minas Gerais. Ele tem um exemplo que é lindo nessa questão aqui. Ele fala assim que, quando esse Deus vos impõe, ele dá um exemplo de um pai que está levando a criança para tomar a injeção. Porque a criança, no dia da vacina, fala, não, eu não quero, eu não quero tomar vacina de jeito nenhum. Mas o pai leva a criança. Mesmo contra a vontade da criança, o pai leva. Chega lá, baixa a calça da criança, põe a criança no meio da perna, segura aquele aperto, né? E vem a pessoa e crau, aplica a injeção, a criança dá aquele grito. Para o pai, aquilo transpassa o coração também. Mas o pai sabe que aquele instantezinho de dor da picadinha da vacina, da injeção que vai doer, aquilo passa. E depois a imunidade fica. E aquilo vai ajudar, vai proteger aquela criatura. Assim é o nosso Pai Celestial. Muitas vezes você fala assim, mas Deus, eu estou sofrendo tanto. Quanta coisa você aprende quando você está num sofrimento. A primeira coisa é nunca mais se envolver com aquela situação. Porque aquilo te machucou, de alguma coisa teve perda material, ou te machucou, ou te trouxe alguma consequência. Enfim, são tantas as situações que a gente olha para a nossa vida e fala, nossa, terrível isso que aconteceu comigo. Mas o pai poderia ter evitado. Por que Deus não colocou lá a mão dele? Por que os anjos não desviou isso de mim? Porque eu ia continuar fazendo as mesmas coisas. Porque eu preciso aprender. E a Joana de Ângela diz assim, através da psicografia do Divaldo Pereira Franco, quando a gente não aprende pelo amor, a gente aprende pela dor. Então, assim, a dor não é a nossa inimiga. Ela não é nossa inimiga. A dor é a professora. É aquele professor chato que chega assim e fala assim, você precisa dessa lição. Você vai passar por isso, mas é para o teu bem. É o pai que leva a criança para tomar a injeção. Então, Deus vos impõe a encarnação, essa imposição, porque quando você ouve assim, um ser que é soberanamente justo e bom, e que nos ama infinitamente, por que ele ia impor alguma coisa? Não é pesado isso, você pensar que Deus impõe? É assim, é imposto, tá? Agora você vai, você tem que ir. Mas é para a gente progredir mais depressa. É o pai que leva o filho para tomar a vacina. Ele sabe que aquilo vai machucar o filho, mas que aquilo não vai arrebentar com o filho. Vai proteger, vai imunizar. O filho vai aprender. Assim são as provas das vidas que nós passamos. As coisas acontecem na nossa vida e não é castigo. Tudo é aprendizado. Então, meus amigos, a gente vai encerrar o nosso passe, mas não antes de eu perguntar se ficou alguma dúvida. Se alguém tem dúvida, quiser fazer uma pergunta, algum questionamento, quer complementar alguma coisa. Não? Está no caminho certo. Que bênção, olha que gostoso, né? É isso que é mais importante. Todos nós estamos no caminho certo. Nós estamos no mesmo barco, todos nós estamos no mesmo barco.
Graças a Deus que a gente vem aqui para amar, está dizendo a Leila. É verdade, a gente vem aqui para aprender a amar. Se a gente não aprendeu ainda, é para aprender. E é para aprender a amar quem? Aqueles, principalmente os desafetos. Aqueles que você fala assim, Deus me deu, essa criatura não me desce. Olha, você veio aqui exatamente para amar essa criatura. Não é amar de ficar abraçando e beijando, mas de se reconciliar com ela, de perdoar, de libertar. Porque quem ama, liberta. O perdão é libertador. Olha, para que você vai guardar rancor, desejo de vingança, ódio dentro de você? Isso é veneno tóxico. Mais cedo ou mais tarde isso acaba virando um câncer dentro da gente. O perdão é libertador. Perdoa a pessoa não porque ela merece o perdão, mas porque você merece paz. Você merece saúde. Tem uma frase de um palestrante que desencarnou, ele é lá do Piauí, como que é o nome dele, meu Deus? Esqueci o nome agora. Mas ele diz assim que perdoar é um ato de inteligência, estratégia de saúde. Olha, perdoar é um ato de inteligência. Ser inteligente, perdoa. Porque é uma estratégia de saúde para você. Para você não adoecer, perdoa. Que Jesus nos abençoe. E você que está em casa, fica aí que vai entrar o passe agora online. Jesus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja. Peço a você que sente-se confortavelmente na sua cadeira. Se você estiver acamado, procure relaxar. Feche os seus olhos. Permita que eu dirija você. Siga as minhas palavras, acompanhando o passe. Senhor Jesus, eis aqui os nossos irmãos que estão clamando pela sua misericórdia, Senhor. Coloca a tua mão poderosa sobre esse irmão enfermo agora, Jesus. Permita que de ti saia virtudes essas, fluidos, benfazejos, fluidos que têm o poder de curar o corpo físico, fluidos esses que podem e vão eliminar tudo aquilo que tem causado dor e sofrimento, eliminar todas as bactérias, todos os vírus que têm causado inflamações e lesões no corpo físico. A tua luz, Jesus, o teu magnetismo, que tem o poder de cortar, de cessar toda a influência espiritual negativa, toda a perseguição espiritual, Jesus, caso esteja acontecendo com esses irmãos, que ela seja cortada nesse instante, que esses irmãos sejam libertos da perseguição espiritual, que esses irmãos enfermos recebam agora, Jesus, um influxo de energia para que eles levantem da cama, para que essa ferida seque, para que esses vírus percam a força de se reproduzir, para que todas as células danificadas elas possam ser restauradas. Que a tua luz, Mestre, o teu magnetismo, faça com que todos os órgãos internos comecem a trabalhar em perfeito sincronismo. Diga amém e graças a Deus.